Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Beleza? Preparados para mais uma videoaula? Então vamos lá. Aqui é a telinha do meu blog, onde eu vou postar o conteúdo, tá? Já estou postando os conteúdos bacanas aqui. Então hoje a gente vai falar do quê? Deste carinha aqui que é muito importante, os tipos de dados do SQL Server. Isso aqui é difícil, mas é muito difícil alguém levar esse cara aqui a sério. Inclusive, em todos os bancos de dados que eu presto serviço, que eu conecto, nunca o tipo de dados está correspondente ali com aquele dado. E isso é fundamental para manter o nosso banco de dados limpo, pequeno e muitas vezes também isso atrapalha na performance. Então, eu já vou começar com esta frase que está aqui embaixo. Lembre-se, cada byte desnecessário é um byte a mais para ser retornado por linha em cada consulta da aplicação de banco de dados. Normalmente 10% das lentidões se dão por esse tipo de má prática. Por que isso? Vamos falar aqui dos tipos de dados. Aqui no SQL a gente encontra diversos tipos de dados para diversos tipos de finalidade. Eu tirei alguns daqui, tá? Porque senão ia ficar muito grande a explicação e eu vou passar rapidamente por todos esses daqui, tá? Não vou entrar em muito detalhe não. Como a nossa próxima videoaula vai ser de criação de tabela, então vamos deixar definido certinho essa parte aqui, o tipo de dados para a gente começar a criar nossas tabelas num padrão bacana e da forma certa, né? Então vamos lá. Os dados inteiros eles são divididos nessas categorias aqui, nesses tipos: int, small int, big int e tiny int. Vocês mesmos podem prestar atenção quando vocês conectaram nos bancos de dados, a maioria a maioria está sempre como int. Só que tem um problema nisso. O quê? O int ele ocupa 4 bytes por registro. O small int ele ocupa 2 bytes por registro. Big int 8 bytes por registro e o tiny int 1 byte por registro. Desses todos aqui, qual que seria o menos custoso? Vocês concordam que seria esse daqui, o Tynint? Então, para cada tipo de dados desse, tem uma característica específica. O int, ó, ele é para dados já razoavelmente grandes. Então, vai de menos 2 bilhões aqui até 2 bilhões positivos. O small int, ele já pega uma faixa menor, menos 32 até 32 mil. O big int já é 9 trilhões aqui, não sei qual que é esse número aqui, mas é bastante registros inteiros. E o Tynint são registros de 0 a 255. Então pensa comigo, tudo vai de acordo com a necessidade do seu negócio. Se você vai criar uma tabela de filial e sua filial, seus números de filiais chegam até 100, pô, não tem por que você colocar como int, sendo que a gente tem esse tipo de dados aqui, Tynint, que vai de 0 a 255 e ocupa só 1 byte por registro, entende? Então não tem por que a gente colocar um número desse tamanho aqui, sendo que a gente não vai usar, e consumir 4 bytes, está usando 3 bytes a mais por registro inserido nessa tabela. Então pensa aqui, se sua filial vai, a não ser que você tenha inúmeras filiais que ultrapassem esse valor, mas isso a gente pode alterar depois, tá? Então você coloca lá sua filial 100, ele vai caber aqui dentro. Sua filial 150 vai caber. Você pode ter até 255 números aqui dentro, sequenciais, né? De 0 a 255. Então isso é uma prática que eu não vejo muito em prática isso no mercado. O pessoal cria as tabelas como int, como varchar de max, enfim, cria nos padrões deles lá e muitas vezes acaba sobrecarregando o banco de dados. Então, uma prática boa é a gente sempre olhar qual que é a real necessidade do nosso negócio.
Se a gente for criar um ID, por exemplo, aí eu sugiro colocar como int, porque a partir do momento que a nossa tabela vai crescendo, 32.000 eu acho pouco para isso. Então, se a gente tiver mais de 32.000 registros na nossa tabela, a gente já configura como int. E assim por diante. Já foi 5 minutos de vídeo já. Vou passar mais rápido aqui pelos outros, tá? O bit, ele ocupa 1 byte e você só coloca lá dentro os registros 1 e 0. Money, para valores, small money, todos seguem na mesma proporção lá do int, tá? Cada um tem um valor, ó, que você pode colocar até tal. Small money já é um pouco menor. Isso aqui eu vou falar depois. Tem aqui os campos de date, date time 2, timing. Então cada um tem uma característica. O time, você só pode colocar registro lá dessa data até essa. Então, vamos supor, uma data de nascimento. Você pode colocar isso daqui. Pode colocar de boa. O date time, ele já pega uma data um pouco mais para frente, só que ele pega as horas. Então, por exemplo, data de nascimento, ou você pode colocar isso aqui, ou colocar isso daqui. Mas nesse caso, se eu fosse data de nascimento, o ideal seria esse. Por quê? Porque esse ocupa só 3 bytes por registro e esse 8. Então, se você tiver necessidade de gravar uma hora, aí eu aconselho você colocar isso daqui. O datetime 2, ele pega também a proporção de data, só que ele salva milésimos a mais aqui, e de 6 a 8 bytes. Então, tá vendo? Cada um, esse aqui só salva o tempo. Então, cada um tem uma característica específica na hora da criação. Vamos sempre procurar se atentar a isso para a gente não cometer erros, né? Aqui a gente tem o char, o varchar, varchar de max, o nvarchar de max eu vou tirar aqui porque ele não tem necessidade de a gente ver agora, tá? Ó, char, varchar e varchar de max. O que são esses daqui? O char ele é usado para quando você já sabe o tamanho exato do seu registro. Então, por exemplo, a gente sabe que o CPF ele tem 11 dígitos, certo? Então, nesse caso, a gente poderia usar o CPF para deixar como char. O CEP de casa, a gente sabe que ele tem um padrão. Então, a gente poderia usar o char para colocar o CEP. O char, ele aloca na sua unidade de disco 1 byte por dígito por registro. E o varchar é 1 byte por dígito por registro mais 1 byte de leitura. Só que tem uma diferença grande entre esses dois, que é além disso, o quê? O char é para tamanhos definidos, né? E o varchar ele é para tamanhos indefinidos. Então, o nome, por exemplo, o nome a gente não pode colocar char porque a gente não sabe o nome exato de cada pessoa, os caracteres exatos. Então, o char a gente poderia colocar, por exemplo, char de 30. Aqui ele vai do 1 até o 8.000. Então você pode colocar o varchar de 1 e pode colocar varchar, para o nome, vamos colocar varchar de 30, porque eu suponho que não tenha nenhum nome que ultrapassa 30 caracteres, por exemplo. É uma suposição aqui, tá? Então o varchar, se você colocar lá varchar de 30, ele não vai ocupar os 30 bytes, diferente desse daqui. Se a gente colocar char de 30, e escrever lá o nome, por exemplo, meu nome é André, eu vou pegar aqui para ficar mais fácil. Aqui tem um exemplinho de criação de tabela que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Então, ó, só voltando rapidinho, id int, not null e null que eu vou explicar mais para frente, o nome, ó, varchar de 50, eu deixei aqui, CPF, char de 11, data cadastro, date, e o ativo, que é só 1 e 0, eu coloquei como bit. Então, esse daqui é a melhor prática para a gente criar uma tabela.
Voltando na questão do varchar e do char, o char de 11, o que acontece? Então, vamos supor que seja aqui, ó. Eu vou apagar esses, só para a gente ficar claro aqui em questão de diferenciar o que que é o char do varchar, tá? Porque isso é uma coisa importantíssima. Vamos deixar os dois com 11, certo? Então, vamos supor que aqui o nome. Esse é o nome que a gente vai colocar aqui dentro. Então, eu coloquei André Modena, que é o meu nome, certo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos deixar 30. Aqui tem 13 caracteres, certo? Porque aqui seja o nome também. Então, André Modena. Aqui vamos deixar só André, que tem 5. O que que vai acontecer nesse caso? Nesse primeiro caso aqui, ele vai alocar somente isso. Lembra que a gente viu aqui? O varchar, ele vai alocar 1 byte por dígito por registro, mais 1 byte de leitura, certo? Aqui no char, o que que ele vai fazer se eu colocar 5? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai alocar o 5 e o restante ele vai preencher até chegar aqui no 11. Então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o meu registro vai ficar desse jeito. Por isso que é importante a gente sempre definir o char como nomes exatos, porque querendo ou não, o char sempre vai preencher isso daqui, 11, por mais que eu coloque André ou se eu colocar somente A. Ele vai vir aqui e vai preencher com 11 caracteres, 10 caracteres em branco. Então, por isso que é muito importante a gente saber bem a diferença desses dois. O char não. O char você viu que ele tinha 30, só que ele preencheu o número exato. Então, para performance, o que que é melhor? Eu ter um número exato aqui ou uma letra, um monte de espaço vazio consumindo... Porque tudo isso daqui está consumindo bytes. Conseguiram entender? Então, sempre melhor a gente deixar nomes, valores que a gente não sabe o tamanho exato, como o varchar de 30, do que char de 11. Beleza, pessoal? Então, essa é a maior diferença dos dois. O char ele também vai de 1 até 8.000 dígitos. Ó, utilização: nome e texto que possuem sempre a mesma quantidade de caracteres. Se caso não tiver o mesmo, é preenchido com espaços à direita. Se caso não tiver, o mesmo é preenchido com espaços à direita, que foi esse caso que eu falei. Diferente do varchar. O varchar ele vai consumir mais 1 byte aqui que é de leitura, tá? Que esse o char não tem. Mas em contrapartida você pode colocar lá var de 50 e colocar só um A lá, que ele vai ocupar 1 byte, 2 na verdade, né? Que vai ser 1 byte por dígito por registro, mais 1 byte de leitura. O varchar de max, eu não costumo utilizar ele porque ele atrapalha um pouco em questão de performance e ele é salvo numa unidade especial, num armazenamento, num local especial do SQL Server. Ele não fica dentro da mesma página de dados do char e do varchar, por exemplo, tá? Mas ele ocupa também 1 byte por dígito por registro, mais 1 byte de leitura, e você pode colocar até isso aqui de dígitos. Mas se for muito caracteres, eu costumo colocar aqui varchar de 8.000. Beleza, pessoal? Então, a princípio eu passei rapidinho por esses, tá? Quando a gente for fazer a criação da tabela aqui, aí eu vou começando a explicar, reforçando isso que eu já falei e vocês vão ver que vai ficando mais claro, tá? A gente vai fazer insert, vai ver quantos bytes ele alocou ou não. A gente vai ver um pouquinho disso na prática, tá? Então, aqui para considerações finais,
Tem aqui, dicas de uso e tipo de dados. Jamais utilize o tinyInt quando o dado pode ser contido em bit. Então, se o dado pode ser 1 ou 0, para que você vai usar o tinyInt? O tinyInt é bom, mas não mais que o bit, que só consome 1 byte. O smallInt é quando o dado pode ser contido em tinyInt. Int quando pode ser smallInt, e assim por diante. Ó, o money, não tem sentido você colocar ele se você vai colocar valores pequenos lá. Então, você pode escolher o small money. Beleza? Então, a princípio foi isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí. Eu sei que essa parte aqui, teoria, é meio chata, mas é um assunto que a gente tem que ir sabendo desde o início para a gente conseguir modelar o nosso banco direitinho, para a gente não exigir muito da nossa performance. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.